A gente está começando a nova série e eu não sei, vocês viram o vídeo inicial, não sei quem veio em função da série ou só porque está sempre nos cultos, isso também é bom, mas nós estamos iniciando a série Atualizações Disponíveis. E essa é uma palavra, ou são duas palavras que começaram a ganhar força no nosso dia a dia não faz muito tempo. Talvez para alguns de nós que tiveram que conviver uma boa parte da sua vida sem as questões da informática. Antes disso, nunca tinham utilizado essa palavra. Se você não está utilizando muito no seu dia a dia, também não é uma palavra muito comum. Atualizações disponíveis, essas duas palavras começam a entrar no nosso vocabulário à medida que a gente vai se envolvendo mais com os eletrônicos que possibilitam diversas maneiras novas da gente fazer coisas. E provavelmente agora, no tempo atual, você já viu essas duas palavras juntas. Se você utiliza um smartphone, se você tem um computador de mesa, um computador portátil, você, em algum momento, utilizando esses equipamentos, saltou aos teus olhos essas duas palavras. E se você não tomar a decisão correta com o passar do tempo, isso também inviabiliza que você use esse equipamento da melhor maneira possível. Lá em casa, eu cuido bastante disso. Sempre que surge alguma coisa, eu vou ver qual é a atualização que está disponível e vou permitindo que ela seja feita ou não. Mas essa semana eu precisei usar o Note da Graziella. Meu não estava em casa, eu fui procurar uma coisa no Google e quando eu abro, é uma confusão só naquela tela. A Graziella está de novo no culto e parece que eu só falo mal dela no culto, não é isso. Muito pelo contrário. Mas eu fui tentando mexer, tentando fazer aquele troço funcionar de novo. Eu não sou especialista nisso de maneira alguma, eu sei mexer. E fui lá ver o que ela tinha de programas instalado, algumas coisas que, se ela deixou, se foi automático, não tem como recuperar isso. Mas tive que desinstalar uma porção de coisas que provavelmente a máquina pediu se podia atualizar e ninguém se posicionou e de repente também está lá. E na nossa vida talvez também seja assim. Tem um monte de coisas que aparecem diante dos nossos olhos e a gente não se posiciona nem a favor, nem contra, e de repente isso nem é mais necessário. Só a gente ficar em silêncio faz com que a gente assuma isso e de repente nós estamos carregando um monte de tralhas junto na nossa vida. Que se depois a gente não for de vez em quando lá fazer uma boa faxina nisso, vão emperrando a nossa vida. É uma palavra, ou são palavras que começam a aparecer no nosso vocabulário a partir do momento que a gente começa a usar todas essas ferramentas que a internet nos disponibiliza hoje. No dicionário, atualizar significa simplesmente isso, tornar ou deixar atual, moderno alguma coisa. Significa então pegar algo e deixar aquilo ali de novo pronto para uso. Também significa fazer ou sofrer atualização. E agora nós como pastores, a igreja determina que pelo menos uma vez no ano, a gente se submeta a uma semana não, são 3 dias, de atualização teológica. O William é pastor há, não vou dizer quanto tempo, há mais tempo do que eu. E eu já há 17 anos. E cada ano a igreja entende que tem coisas que de repente a gente envelheceu com isso. Que os 5 anos de formação acadêmica acrescentaram coisas na nossa vida, mas ela diz, tem novas perspectivas diante disso. E a gente tem que se submeter à atualização. Uma segunda coisa que, preparando a pregação, eu vi. Joguei na internet para ver como esse vocábulo atualizar, se ele aparece. E de repente a gente joga isso lá, e se surpreende com os números que aparecem no resultado disso. 22.700.000 resultados para a minha pesquisa. Atualizar-se. E de repente é uma palavra com a qual a gente luta ainda.
As primeiras dizem respeito às atualizações de software ou aplicativos, mas eu rodei um pouquinho abaixo e fui vendo quais eram os outros lugares onde essa palavra aparecia. E eu selecionei alguns e uma das primeiras que aparece é de uma revista voltada para o comerciante. E a matéria diz assim: atualizar-se é preciso. Apenas 67% dos varejistas brasileiros estão se preparando para as transformações digitais. Quem tem comércio tem que abrir o olho. Se não, isso agora é minha opinião, não foi o que a matéria disse, porque eu nem li ela. Mas hoje, onde não opera mais com cartão de débito e crédito, talvez o teu negócio não funcione mais. Porque nenhum de nós mais anda com dinheiro no bolso para pagar algumas coisas. Se furar o pneu na rua, eu tenho que andar alguns quilômetros para achar uma borracharia que aceite cartão de débito. Porque eu não vou ter dinheiro para pagar o conserto na minha carteira. Ele está na conta, está bem guardado. Mas no bolso a gente não anda mais. Uma segunda coisa que apareceu lá que me chamou a atenção é manter-se atualizado com a profusão de informações no mundo moderno é cada vez mais urgente. Essa frase vinha de um sitezinho que estava oferecendo atualizações para professores. Quer dizer, dar aula hoje é mais complicado do que era 5 anos atrás. Do que era 30 anos atrás. Um outro, eu não vou ler todos que eu selecionei aqui, um outro era de um blog sobre medicina. E aí o título dizia lá, mesmo quando o profissional se encontra em uma posição favorável, é preciso lembrar que atualizar-se é necessário. Medicina não se faz mais hoje como se fazia 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando a gente tinha uma dor de cabeça, que comprimido a gente procurava? Melhoral? Não, Melhoral ainda existe, é um que não existe mais que eu pensei. Fontol. Quem tomou Fontol aqui? Eita, só eu e o William. Alguns tomaram Fontol e não levantaram a mão, eu sei disso. Fontol não existe mais. Aspirina acho que não existe mais. Existe? Qual? Eita, essa eu não conheço. Vou perguntar para minha mãe, porque minha mãe é quase médica. Uma terceira coisa, fora dessas que a gente descobre na internet. Eu não vi se o Rafa chegou ou não, mas eu descobri que tem uma música do Harmonia do Samba, com o título Atualize-se. E eu não podia deixar essa passar. Eu escutei talvez uns 3 segundos da música. E eu botei a mão na cabeça e disse, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, eu não estou pronto para isso. Eu devo ter chorado uns 15 minutos depois de ouvir aqueles 3 segundos de música. Não escutei ela até o fim, então também não posso falar dela. Atualizações disponíveis, o que a Bíblia fala a respeito disso? Eu quero convidar você a abrir Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo escreve essa carta por volta do ano 57, ele provavelmente está em Corinto, e nos primeiros 11 capítulos, do 1 ao 11, ele se apresenta para a comunidade de Roma, é uma comunidade que não conhece ele. E ele escreve ali tudo aquilo que ele crê. Ele vai falar da justificação por graça, ele vai falar do ser humano que nasce pecador e que precisa tomar uma decisão por Jesus, porque senão ele está condenado. Paulo vai falar de alguns conceitos que são preciosos para ele, e com isso ele está se apresentando para essa comunidade. Ele tem a intenção com a carta de que, quando ele chegar em Roma, a comunidade de Roma ajude ele a ir adiante. E parece que essa também era uma prática comum do apóstolo Paulo. Ele levantava dinheiro suficiente para chegar na próxima cidade.
Chegando lá, ou ele trabalhava, ou a comunidade sustentava ele, mas o objetivo final de Paulo era cumprir aquilo que Jesus diz para os discípulos lá no começo de Atos, que é serem discípulos, serem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Os confins da terra eram um lugar perto da Espanha atual, e Paulo na carta aos Romanos ele diz, eu quero ir para a Espanha, mas quando eu passar por aí eu quero repartir com vocês alguns dos meus dons. E se for possível, eu quero que vocês me ajudem a chegar até lá. Ele não concretiza essa viagem com esse intuito. Ele não chega a Roma numa viagem missionária. Ele chega a Roma apenas 3 anos mais tarde, já como prisioneiro, para cumprir em Roma a prisão domiciliar, onde ele também vai acabar morto quando Nero é o imperador, assim como Pedro, o Rafa falou disso na semana passada. Nos primeiros 11 capítulos, então, ele fala de teologia, ele fala de doutrina, ele fala daquilo que ele crê e que ele imagina que são pontos de contato com essa comunidade de Roma. E agora, do capítulo 12 até o capítulo 15, que é o último, ele vai falar de como a igreja cristã deveria trazer esses conceitos teológicos para a vida prática. E o capítulo 12, então, que é o nosso texto, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo começa agora a falar de coisas práticas, de como ele imagina que aqueles que têm a mesma fé, que creem da mesma forma que ele, deveriam viver. E se você tiver oportunidade, leia o restante da carta, ou leia toda a carta, essa semana nas suas leituras. Mas Paulo então começa aqui a falar de uma mudança que precisa acontecer na vida dessa comunidade, que as coisas não podem estar só na cabeça, que elas precisam passar pelo coração e se tornar atitudes práticas no dia a dia. O cristianismo não é uma religião da cabeça, ou não é só da cabeça, não é só da mente. O cristianismo é mais do que isso. Ele pretende ser algo que tome conta de toda a nossa vida, que ocupe nossa mente, que ocupe o nosso coração e que nos coloque em movimento em favor dos outros que ainda não entenderam isso. E Paulo então começa a falar disso, e eu quero o primeiro destaque do texto, perguntando agora para vocês. Vocês estão conformados ou vocês estão transformados? E essa é a primeira pergunta que Paulo traz ali. Se essa comunidade ela está conformada com o modelo que eles têm, e a palavra moldar ou conformar, ela tem o sentido de que alguma coisa fez o molde daquilo. Para quem costuma fazer bolo em casa ou pão, a massa é basicamente a mesma que você pode botar em qualquer tipo de forma. E quando chega a época de Natal, tem bolos com o formato do Papai Noel. Tem formas em forma de coraçãozinho. O que está dentro daquilo é a mesma massa, mas o que determinou o modelo, aquilo que é visto, é a forma. E Paulo está questionando isso, dizendo: que forma que vocês têm? A pergunta para ele devia ser talvez mais ou menos isso. Com que você se parece hoje? Se a massa ela é igual, e todos nós somos humanos, com que você parece hoje? A forma deu forma ao que você é. Nós deixamos alguém definir quem nós somos, talvez também porque a gente não disse não ou sim, mas isso não quer dizer que a gente não está sofrendo essa ação.
Nós deixamos alguém definir como nós somos e que forma nós vamos tomando. Nós deixamos alguém decidir ou dizer para nós como nós nos vestimos. Nós deixamos alguém dizer como a gente come. A gente deixa dizer algumas coisas para nós e a gente se encaixa naquilo, e às vezes sem questionar. Tem algumas coisas que são modas passageiras, né? A moda agora é deixar a barba grande de novo, né? E aí cresceu, tem barbearia na cidade como nunca antes teve. Eu não sei quanto tempo essa moda vai durar ou não, mas tem gente ouvindo isso, vendo isso e dizendo, vou deixar a barba crescer. Eu não deixo, porque se eu deixar, ela está grisalha, e eu estou lutando contra alguns conceitos ainda aqui. Eu não me acostumei com essa história de ficar velho ainda. Careca sim, grisalho não. A gente deixa alguém moldar a nossa vida, imprimindo em nós maneiras de comportamento, palavreado, estilos que a gente vai adotando. Tem uma expressão que vem da época da escravidão no Brasil, a expressão é feito nas coxas, não sei se vocês já ouviram, mas ela vem da época da escravidão, onde para fazer telhas de barro, se pegava um dos escravos, geralmente os mais fortes, que tinham as coxas mais definidas, e se moldava as telhas na coxa desse escravo. E depois de moldada, ela era submetida ao calor e virava a telha. Só que como os escravos eles tinham musculaturas diferentes, tinha telha que ficava num formato e outra ficava um pouco diferente. E montavam aqueles telhados e começava a chover para baixo. E aí surge a expressão feito nas coxas para dizer que algumas coisas têm um padrão que não é bom. Feito nas coxas. Talvez seja uma expressão para usar também para as nossas maneiras de viver. A gente transporta coisas que a gente ouviu, que a gente viu de alguém, e deixa que isso vá moldando a nossa vida. A gente recebe essas influências de diversos lugares, da nossa criação, dos nossos pais, da família maior com a qual a gente conviveu, no trabalho. E de repente agora a gente se depara com o Evangelho, e o Evangelho vai questionando algumas coisas que a nossa família que não conhece Jesus achava bom, isso é normal. Parecido com quem você é? Paulo traz isso como uma exortação a essa comunidade que é a capital do império. É onde a moda surge. É Roma que determina como as coisas vão ser em todas as províncias conquistadas. Mas ela também recebe essas informações de volta. E Paulo diz, e agora? Que vocês conheceram o Evangelho. Dá para continuar vivendo do mesmo jeito? Ou será que o que Deus quer é diferente disso? E ele usa uma palavra dizendo que eles não deveriam se conformar com o mundo. Na versão mais antiga e ainda mais comum da Bíblia, na versão de Almeida, fala de não se conformar com o presente século. E com o século, com o mundo, o que Paulo está pensando? Mundo no entendimento de Paulo, de João, de Pedro, no entendimento do Novo Testamento, tudo aquilo, é o conjunto de coisas, de vivências, de teorias, de filosofias, de religiosidades, de espiritualidades, é o conjunto de todas essas coisas que são contrárias à vontade de Deus. E Paulo então está questionando, vocês foram moldados pelo Evangelho, ou a forma que vocês têm ainda é a antiga? Paulo está convidando a comunidade de Roma a se atualizar a um novo molde. Ele não usa essa palavra porque ele não tinha um smartphone. Se ele tivesse, em vez de escrever moldar, ele teria escrito atualizar ali. Estou imaginando isso, eu não tenho informação segura sobre isso. Conformados.
mantendo a mesma forma, ou transformados pelo Evangelho? A segunda coisa que o texto diz para mim, Paulo pede para que eles se atualizem, e ele usa uma frase que diz assim: transformem-se pela renovação da vossa mente. Paulo imagina que no ser humano isso aconteça dessa forma, deles se submeterem a uma vontade que é maior e permitirem que essa vontade transforme a mente. E depois disso que ela tome conta do resto da vida. As duas palavras nessa pequena frase em grego, elas nos ajudam a entender que o que Paulo quer é isso, que essa comunidade não viva mais segundo o padrão antigo, mas que ela se atualize, e se atualizando, assim como nas atualizações às quais nós submetemos nossos equipamentos, que tudo aquilo que o Criador fez e foi corrompido por alguém, seja tirado. Que todo o peso que aquele programa antigo traz, se torne em algo leve. Paulo, com essas duas palavras, ele está chamando os cristãos de Roma a voltarem atrás, a reverem a maneira como eles vivem. A palavra transformem-se, no grego, ela é metamorfose. E nós já fizemos uma série sobre isso na comunidade. Se você não estava na comunidade naquela época, não assistiu, procura lá no nosso canal, ela deve estar disponível também lá no YouTube. Mas a ideia de metamorfose, ela é aquela história da lagarta, que de repente, se a gente vê numa árvorezinha, aquele casulo feio, a gente é capaz de ir lá e dar um peteleco naquilo, porque aquilo é uma forma estranha, aquilo não diz nada para a gente. As crianças um pouco mais arteiras vão lá e fazem um cortezinho, dão uma apertadinha, porque aquilo parece que chama a gente para fazer isso. Não que eu tenha feito. Mas se a gente esperar o tempo de maturação daquele casulo sai uma borboleta. A ideia de Paulo é semelhante a isso. Que nós estamos num processo que no tempo certo vai gerar beleza na nossa vida outra vez. Ou talvez a primeira vez. Assim como foi o plano do Criador lá no início de tudo. A transformação na nossa vida. A partir do momento que nós decidimos seguir Jesus. É a primeira coisa que chama a atenção daqueles que não estão aqui dentro. As coisas que vão sendo diferentes na nossa vida vão despertando a atenção dos de fora para a nossa vida e dizendo o que aconteceu. Há uma surpresa, há um encantamento com a nossa vida, quando de fato ela está sendo transformada, que atrai os outros. E eu poderia contar algumas histórias de alguns que estão na comunidade que com a sua vida continuam impactando outros, pela transformação que vai acontecendo. Eu compartilhei nos grupos da comunidade, em alguns pelo menos, uma pesquisa que o pessoal andou divulgando essa semana através do WhatsApp, do Instituto Haggai. O Instituto Haggai fez uma pergunta dizendo assim: como você se converteu? Qual foi o fator que levou você a tomar uma decisão de seguir Jesus? Qual foi o fator determinante para você participar de maneira saudável de uma igreja? E aí vem uma pizza com um monte de coisas lá e vai aparecer 0,8 distribuição de folhetos na rua. Alguém que recebeu um folhetinho dizendo Jesus te ama e ele decidiu participar da igreja. Pregação do pastor. Eu não lembro exato esses números, mas pregação do pastor era 2,4%, eu acho. De pessoas que decidiram seguir Jesus porque ouviram um pastor falando. E vai aparecer um monte de outras coisinhas ao lado ali. E de repente naquela pizza tem dois números muito grandes. 29,9% das pessoas que tomam a decisão de seguir Jesus fazem isso influenciados por alguém da sua família. 49,7% das pessoas que
que decidem seguir Jesus foram influenciadas por alguém da sua família. E nós chegamos aqui em quase 80% das pessoas que decidem seguir Jesus, porque elas viram outra que está muito perto delas, familiar ou amigo, tendo a sua vida transformada. Paulo está dizendo isso. Se a vida de vocês não for transformada, se a forma, se a aparência de vocês continua sendo a do pão francês que saem todos iguaizinhos da padaria, ninguém vai perceber vocês. A segunda palavra que aparece nessa frase, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a palavra anaikosionei. E agora grego é legal, né? Eu gosto de grego, eu não gosto de hebraico. Essa palavra diz que é a capacidade de pegar alguma coisa velha e fazer disso algo útil de novo. Interessante, né? Deus tem essa capacidade de pegar umas tranqueiras como nós somos ou fomos e transformar em algo útil para o reino, para o projeto dele. Mas aí tem um segredo. A gente se torna um agente ativo na atualização. Não que a gente tenha capacidade em nós de fazer isso. Mas a gente pode dizer não para as coisas. E muitas vezes, quando a gente não diz nada, a gente também está dizendo não. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Renovação da mente acontece quando nós substituímos os conceitos, as ideias antigas que o mundo nos impingiu. Substituímos isso por coisas novas que nós vamos descobrindo na palavra. Os conceitos que nós descobrimos ali. E esse processo às vezes demora, às vezes é lento. Mas precisa ser assim para que a gente volte a ser aquilo que Deus pensou para nós. É hora de reaprender a viver agora conforme Deus deseja. Terceira coisa. O apóstolo Paulo escreve dizendo que se isso não acontecer, a gente não vai experimentar e nem comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente passa uma vida toda correndo atrás das coisas boas, né? A gente quer poder comer no melhor lugar, frequentar a melhor igreja. A gente quer um monte de coisas. E de repente agora Paulo está dizendo, isso não tem comparação com o que Deus está pensando. O que Deus preparou que é bom, que é perfeito, que é agradável, nós só vamos descobrir à medida que a gente reconhece que a forma que a gente tem não foi determinada por Deus. E que ali há coisas que precisam ser transformadas, há coisas que nós precisamos buscar na palavra, que vão mudar a nossa maneira de viver. E fazendo isso, a gente vai experimentar o que Deus planejou para a gente desde o começo. A gente tem a história da criação e Deus cria o ser humano para viver o tempo todo com ele. Deus cria o ser humano para cuidar de todas as outras coisas criadas. Mas o pecado nos rouba essa possibilidade. De estar constantemente com Deus, de desfrutar, de experimentar essa intimidade com Ele. E depois disso o ser humano tenta criar coisas. Ele tenta preencher esse buraco criado com um monte de outras coisas. E isso tudo agora precisa sair. Porque se não sair, nós não conseguimos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Normalmente uma atualização dos aplicativos ou de algum programa
melhoram o desempenho do aplicativo, porque ela vai lá corrigir os defeitos que o mau uso ou mesmo que o programa original tinha. Geralmente, se você olhar no telefone especialmente, depois de uma atualização, você vai ver que esse novo programa ocupa menos espaço na tua memória. Ele alivia a carga do teu equipamento. Deus está nos convidando para uma atualização do nosso sistema. Há uma atualização disponível. Mas assim como é com os nossos equipamentos, é uma decisão que a gente precisa tomar. Eugene Peterson, na versão dele da Bíblia, a Mensagem, ele traduz esse texto, e eu tenho usado bastante a Mensagem, porque é um texto mais poético, um texto mais bonito, tem uma facilidade de ler ele. Ele vai estar projetado também para vocês. O Peterson diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção de vocês em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Paulo propõe que a gente atualize os nossos sistemas. E aquilo que ele propõe é fácil da gente perceber na vida de alguns personagens bíblicos. A partir de um encontro com Deus, eles têm uma nova identidade e a vida deles tem a marca da transformação. E isso chama a atenção daqueles que estão em volta deles. Eles apenas precisaram clicar sim. Quando nós estamos trabalhando com os nossos equipamentos e abre aquela janelinha perguntando se nós queremos fazer isso ou não, nós precisamos clicar em algum lugar. Paulo propõe isso, que diante das coisas que Deus está disponibilizando, a gente tome uma decisão. Paulo experimentou isso. Atos capítulo 9 conta a história dele. Como com o clique no sim, a vida dele é transformada. Hoje de manhã no culto, William leu o texto de Lucas 19, onde Zaqueu faz a mesma coisa. Jesus está na casa de Zaqueu e algumas pessoas começam a dizer: como pode Jesus estar fazendo uma refeição com um pecador? E de repente esse burburinho foi meio alto, e Zaqueu ouviu isso, que estão dizendo que ele é pecador, e ele reconhece isso: sim, eu sou pecador. E agora vem a transformação, quando ele vai até Jesus e diz: estou arrependido. Ele não diz isso com essas palavras, mas ele diz: vou devolver o que eu roubei. E Jesus diz: eu vim para buscar e salvar o que está perdido. A gente pode olhar para o Antigo Testamento, onde Jacó, Abraão tem histórias assim, de uma vida que está moldada pela cultura da sua época, mas agora diante de Deus e de uma proposta que Deus faz, eles têm a oportunidade de clicar no sim ou no não.
Jacó se encontra com Deus depois de uma lambança uma vida toda. E ele sai dali diferente. Jacó nós lemos a partir de Gênesis 28. Abraão, que Deus diz, eu tenho algo para ti. É longe. Tem que largar a tua família. Tem que caminhar. E Abraão diz, sim. O que Paulo propõe é, uma atualização está disponível. O Criador quer tirar todos os bugs da nossa vida. Ele quer tornar leve. Ele quer que a gente experimente a plenitude daquilo que Ele pensou lá no início de tudo. E nos convida apenas a clicar no sim. Mas essa resposta é tua e é minha. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.